Olá, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje recebemos a cirurgiã dentista Samantha Jéssica Lopes Souza, mestre e doutoranda em odontopediatria e professora da UNB. Seja bem-vinda, Samantha, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Mas quem é a Samantha? Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a Samantha. Primeiro a Samantha, gostaria ou de... a Sam. Tanto faz, como quiserem. Tia Sam, Samantha, como facilitar. Primeiro agradeço o convite para participar um pouquinho aqui falando de uma especialidade que eu sou tão apaixonada, né? Claramente apaixonada, a odontopediatria. Hoje eu me encontrei numa especialidade realmente e a Samantha é exatamente isso. Uma pessoa alegre, que acabou se descobrindo na especialidade de odontopediatria, mas que ama a odontologia no seu contexto geral. Então, eu não fui odontopediatra sempre, né? Antes da gente ser odontopediatra, a gente é cirurgião dentista, né? Então, a odontologia em si me abriu muitas portas. Então, eu sou uma eterna apaixonada e as nossas crianças realmente são a garotinha dos meus olhos, né? Então, sou formada pela UNB, me considero ainda recém-formada. Apesar dessa caminhada acadêmica, mestrado, doutoranda, sou professora, mas eu me formei em 2019, então eu sou de uma turma muito recente da odontologia. Então essa é a Samantha. E é a Samantha que tem quantos anos? Que é brasiliense? Brasiliense, nascida e criada, nascida na Asa Norte, no Agarrã, criada aqui, filha de mineira, com piauiense. E tem 26 anos. Formada em odontologia pela Universidade de Brasília, especialista já em odontopediatria, faço doutorado na linha de trauma, que antes da odontologia fez biologia. Você fez biologia? Só não me formei. É mesmo? Fiz 5 semestres também na Universidade de Brasília. Mas... E o que fez você mudar, assim, as crianças? Não, eu sempre quis odontologia. Falando um pouquinho da vida pessoal, eu perdi minha mãe em 2010. E aí, logo que eu me formei em 2011, eu precisei ir para o pré-vestibular, fiz um semestre de pré-vestibular e eu não acreditava que eu fosse capaz de passar em odonto com esse um semestre. E eu não podia ficar ociosa. Sim. Então, tentei biologia, porque era a nota de corte menor na época, era uma área que eu gostava. Fiz 5 semestres, gostei, tive a oportunidade de trabalho na Embrapa, na Biomol, tive a primeira experiência com iniciação científica, PIBIT. Foi uma graduação também que me abriu grandes portas, sabe? Mas desde o terceirão lá, eu estava tentando odontologia, tentei no PAS. Sua paixão era odontologia. Exatamente. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu fui, larguei tudo e não me arrependo em nenhum momento. Me fala uma coisa, Samantha, você é dessa nova geração de odontopediatras, né? O que mudou nessa área nos últimos anos? Olha, a odontologia em si, ela muda com muita frequência, né? Muito rápida, inclusive a nossa formação precisa ser continuada justamente por conta disso. Então, eu me formei 2 anos atrás. Trabalho com trauma, por exemplo. Então, eu aprendi coisas que hoje não se aplicam, porque teve um novo guideline da IADT de 2020. Então, tudo muda e a gente tem que acompanhar. Em relação à odontopediatria em específico, eu acho que as coisas têm mudado para melhor. Né? Apesar de hoje a sociedade ser mais problematizadora, mais questionadora, hoje a gente não vive sem celular, os pais querem filmar a consulta da criança, tudo pode ser um problema, como pode ser algo positivo, favorável. Então eu acho que se a gente souber usar os recursos da atualidade, a gente tem muita coisa boa para a odontopediatria. Não se vê a odontologia como antes, uma odontologia que extrai dentes, que eu tenho medo, que eu não quero ir. Hoje as crianças devem gostar de ir ao dentista, devem, né, se familiarizar com o seu dentista, se tornar rotina. Você vê isso mesmo de mudança à criança? Pelo menos eu tenho 21 anos de formado. A experiência que nós tínhamos, a criança não gostava de ir no dentista. Hoje você vê a criança gostando de ir no dentista? Vejo, e é incrível, porque os próprios pais falam isso, eles viveram uma odontologia muito diferente. Era outra odontologia. Eu mesma não tinha tanta frequência de ir ao dentista, e quando criança eu não ia ao odontopediatra, eu ia ao dentista da minha mãe, sim, que cuidava dos meus dentes e ponto. Cuidava da família. Exatamente.
E hoje os pais falam muito, nossa, doutora Samanta, esse menino já estava me deixando louca, que precisava voltar, que estava com saudade. Eu recebo áudio, mensagem, ligação. Então é isso que a gente tenta. É óbvio que a odontopediatria ainda não são só flores. Hoje a gente, apesar da prevenção estar mais em voga, né, as pessoas saberem dessa importância, o tratamento ainda é o carro-chefe. A gente ainda trata doença cárie, ainda tem choro, ainda tem estabilização protetora, tem resistência. Mas ao mesmo tempo, tem a dentista com jaleco de Minions, que nunca existiu antigamente, tem a dentista mais próxima. Seria exatamente, isso? Mais acessível, isso. Né? Falou tudo. Então, eu até costumo brincar que, assim, urgência é urgência. A gente tem que resolver. Mas diante de uma criança que nunca foi no dentista, se ela tem medo, não quer abrir a boca, eu vou forçar? Talvez antes forçariam. Sim. Hoje a gente já entende que é possível a gente, né, até por conta da criação neurocompatível que hoje a gente tem, então as famílias mesmo não são muito favoráveis a essa força, né, de fazer a força. Então, quando tem necessidade real, existe um risco, a gente precisa intervir. Mas não de forma preventiva. Não de forma preventiva. Para uma profilaxia, vale a pena uma contenção? Exatamente. Aí é que está a questão. Então, a gente precisa considerar tudo isso, né? Samanta, eu queria saber o que é intervenção minimamente invasiva? Pois é, esse minimamente invasivo fala muito e fala pouco, né? Pois é. Tem muita gente que fala, inclusive, sobre suficientemente invasivo, né? Mas essa odontologia minimamente invasiva é muito positiva, que seria justamente a gente menos é mais, intervir o menos possível, desgastar o menos possível. Então, se eu tenho um dente entre dar canal e possibilidade de uma remoção seletiva, manter aquela dentina cariada de fundo, mesmo a dentina infectada, né? Que a gente tem aquele pensamento, dentina infectada, tira, afetada, mantém. Mas aquele dente que tem um prognóstico favorável, sem sintomatologia, eu posso manter dentina amolecida? Posso, para tentar manter aquele dente em boca. Lógico que a remoção seletiva hoje é preconizada para dente permanente e dente descido. Só que nos dentes descidos a gente tem que pensar que ele tem uma vida em boca muito mais curta. Então, mesmo que é um dente que está fadado a endo, se eu conseguir adiar 1 ano para aquela criança vir mais condicionada, muito melhor. Porque eu sou de uma geração, né, 40 e poucos anos, não preciso entrar em detalhes, que, por exemplo, se fazia amálgama e se abria preventivamente todo o sulco e colocava amálgama. Exatamente. Depois veio o flúor, né? E hoje a gente vê uma preocupação completamente diferente, uma forma completamente diferente. E isso é muito interessante. Eu acho que essa mudança da pediatria, ela vem acontecendo nos últimos 5, 10 anos? Vem, eu acho que até mais que isso, se brincar. E é muito mais confortável. Olha como é mais confortável para mim não submeter uma criança a um barulho, de uma alta rotação, para tirar um suco escurecido que está completamente crônico, não existe doença. Como é mais confortável para mim fazer instrução de higiene, escovação. Eu sempre falo, quem é dentista da criança são os pais. Eu sou dentista 1 vez por semestre, 1 vez por ano. Quem vai manter aquilo que é feito no consultório são os pais. Então é muito mais um trabalho de educação. Os pais, às vezes, põem não só isso, põem também a educação dos seus filhos na disposição do professor. É o professor que tem que educar, é o dentista que tem que tratar, é o médico que tem que resolver. E isso cria um problema muito sério, né? É uma forma de delegar o seu papel principal de ser o cuidador, de ser o formador. Então isso é algo que eu acho que essa geração está trazendo isso para os pais também, não estão? Exatamente, a gente ainda tem muitos problemas relativos a isso, né? Mas eu sempre friso que é importante dividir as responsabilidades. A gente não opera milagres, né? Apesar de tentar identificar sempre com a criança. Eu não uso mais jaleco branco, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu é jaleco do Minion, do Batman, do Homem-Aranha, para tornar aquilo mais realidade da criança, né? Poxa, já gosta, e já veio com uma sandalinha do Homem-Aranha, nossa, adivinhei, eu leio o pensamento, sabia que você ia vir de Homem-Aranha. Então a gente acaba quebrando aquele gelo, né? E essa parte de identificação é muito positiva, mas aí resolver os problemas que não são resolvidos em casa já é uma outra conversa, né? Como eu falei, se a criança não gosta de escovar em casa,
com a mãe, com o pai, com a família, que cria, que tem um vínculo, por que ela vai gostar de mim de cara? Não criar essa expectativa, né? A gente faz tudo dentro do possível. E eu sempre falo, se a gente que é adulto não vai com a cara de alguém, às vezes, não é toda criança que vai dar certo também com o mesmo profissional. Mas e nessa tá tudo linha, bem. Facebook, Instagram, TikTok, o profissional de saúde tem que estar nas mídias sociais para atingir a população? Polêmico. Você falou que não ia me colocar em saia justa. Então, eu não tinha bomba. Eu acho que assim, tem lugar para todo mundo. Eu sou apaixonada pelas redes sociais. Eu namoro com uma pessoa que é publicitário, que me incentiva, você sabe bem como é isso. E eu gosto. Eu sempre gostei da docência, de falar, de mostrar, de brincar. Então, isso me abriu portas. Pode parecer que não, mas me formei em 2019, hoje eu tenho uma cartela de pacientes, pessoas que me encontraram onde? Você acha que isso é mais um preconceito de uma geração mais antiga? Preconceito. Eu vejo muito, deparo muito com preconceito. Talvez, olha, você não é sério porque você faz um TikTok, ou seja, o seu atendimento tem menos qualidade por causa disso? Exatamente. Mas isso esse que eu julgamento, que você falasse. Esse julgamento é mais por parte dos outros profissionais. Exatamente. Porque pelos pais é o exato oposto. E quem está colocando dinheiro no meu bolso? O outro profissional? Mas eu não vejo nem só isso. Eu vejo a proximidade com a criança. Porque Também. É o mundo da criança. Também, exatamente. Né? Essa criança, ela vê Instagram. Ela vê a vida dela em YouTube, ela não vê as mesmas coisas que há 20 anos atrás a gente via. Ontem eu coloquei uma brincadeira falando da cárie, né? O que dá cárie? Todinho, Danoninho, Coca-Cola e tudo mais. Aí eu recebo um vídeo do meu afilhado, imitando até o jeito que eu fiz com a mão. Todinho, Danoninho, Coca-Cola e tudo mais. Exatamente. Isso não é educação? Não é positivo? Isso é preventivo. Exatamente. Você vai ter uma proximidade, Exatamente. Você consegue convencer ele o que é bom para ele. Perfeito. E eu atingi através de uma coisa lúdica. Você atingiu o seu por objetivo. isso que eu anulo esses julgamentos. Para mim... Mas eu acho que é importante a gente falar nisso, porque tudo tem que ser transformado, tem que ser mostrado. A crítica, não existe uma crítica positiva, uma crítica que não é positiva. A crítica é crítica. Uhum. Então a gente precisa mostrar o quê? Olha, o objetivo disso é um objetivo muito bom. Sim. Né? Se você vai com um jaleco de 1001 cores, ou, como nem você disse, eu adivinhei que ele ia de Homem-Aranha, eu vejo de um modo muito positivo. Sim. Né? Porque você tem ali um contato, você está vendo essa criança uma vez por ano, como que ela vai abrir a boca para você, ela vai ficar à vontade. Ela vai ficar à vontade se ela se identifica com você. E esse é o ponto crucial. Exatamente. E essa pandemia pode ter sido vista por muitos como uma limitação. No meu caso, eu acho que quem tem um pouco mais de familiaridade, porque eu também não sou muito de forçar, né? Eu acho que não é para todo profissional. Se a pessoa não é à vontade em dançar, brincar, tudo bem. Ela pode educar o paciente dela de outra forma. Também não é uma regra, isso vai ser bem sucedido aquele que tiver inserido, de maneira nenhuma. Mas não vai ser menosprezado também, não vai ser criticado. A pandemia, ela tem me facilitado nessa questão. Então, eu entro na casa do meu paciente antes dele entrar no meu consultório. Sim. Ele me conhece por uma apresentação de vídeo, eu mostro como eu sou sem os EPIs. Oi, eu sou a doutora Samanta, você vai vir numa consulta comigo amanhã. Então, eu sou assim, meu cabelo é assim, amanhã eu vou estar com gorro, com máscara, com isso, com aquilo, mas eu sou uma pessoa... E eu estou aqui te esperando. Esse é meu consultório. Então, a pandemia me forçou a utilizar alguns instrumentos que hoje eu não me vejo mais sem. Né? Que facilitou o meu trabalho, permitiu identificação. Então, isso eu acho que valorizou muito a odontopediatria e facilitou muitas coisas. E por falar nisso, como que você vê o mercado de trabalho hoje para o odontopediatra? Outro ponto polêmico. Desde a graduação eu ouvi muito isso. Né, que o mercado de trabalho na odontologia no geral estava muito saturado, que não há espaço para as pessoas, que a odontologia está predatória, que não tem emprego, que a gente tem que se submeter a condições de trabalho não muito adequadas. E eu tinha um certo receio, sendo bem honesta, assim, será que eu preciso realmente fazer tudo e aceitar qualquer coisa? Né? E eu observei que não.
apesar de ter uma grande formação da odontologia, faltam bons profissionais. Como eu falei, às vezes uma criança não se identifica comigo, mas ela vai procurar um outro odontopediatra e vai se identificar. Então, existe a demanda por bons profissionais. Eu acho que a gente precisa se diferenciar, é aquela coisa. Eu não sou igual a você, que não é igual àquele. Um tem um jaleco colorido, o outro usa o jaleco branco, mas tem outras estratégias de convencimento. E a gente se insere pela diferenciação. E foi assim que eu fui conseguindo me adequar. Nunca tive, por exemplo, uma oportunidade de ter o meu consultório próprio, um familiar, mas sempre fui bem vista por essas estratégias de tentar ser diferente, sabe? E isso tem sido muito positivo na minha carreira no geral. Então eu acho que tem espaço sim para odontopediatria. Fico feliz porque estou dando aula em instituições que valorizam a odontopediatria, que tem 2, 3, 4 semestres com práticas de odontopediatria, porque não é o que a gente vê na realidade da graduação hoje. Estava conversando ainda ontem com uma mocinha de uma palestra que eu dei, de São Paulo, que ela falou: professora, a gente tem uma clínica de pediatria e na integrada não sou obrigada a atender criança. Então eu que gosto me senti prejudicado. Como a maioria não gosta, a galera acha legal e não cobra, né? Então, quem quer odontopediatria, se estiver disposto e entender que a odontopediatria não é um mar de rosas, não é só limpezinha, cantar cantigas de dormir, tem lugar de trabalho sim. Tá? Tem muita oportunidade legal aí. Samanta, foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? E foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. O prazer foi meu. Muito obrigada. O Panorama. Experiência além da notícia.